Saudações a todos. Esse é o nosso trabalho para o primeiro Seminário Internacional de Tecnologia e Ensino. A nossa temática é sobre tecnologias e aprendizagem, aspectos fundamentais na alimentação do ensino, enquanto atividade pedagógica. Esse é um trabalho produzido pelas alunas do mestrado, do programa de mestrado em ensino da UERN, CAMEAN, Wilka Maria de Oliveira, a professora doutora Maria da Paz Cavalcante e a colega Francisca Adriana Silva Bezerra. Esse artigo ele é o resultado de estudos que foram promovidos durante as atividades realizadas nas aulas de ensino interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais no período 2015.1 do Programa de Pós-Graduação em Ensino do CAMEAN. E traz uma reflexão sobre o atual momento educacional pelo qual a nossa educação passa em relação à informática. Nós sabemos que temos aí uma revolução informacional já há algum tempo e que, embora as bases da mudança da cultura contemporânea não estejam na tecnologia em si, mas na forma como a relação com o conhecimento se transforma a partir dela, a informática é, sem dúvida, um dos principais motores que alimentam essa conjuntura educacional. Dentre os objetivos que pretendemos discutir nesse trabalho, nós trazemos aqui a questão da importância do uso das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista as possibilidades de interação que podem ocorrer entre as tecnologias e o ensino. A gente também trabalha no sentido de discutir sobre os avanços dessas tecnologias em relação à sociedade e a presença irreversível dessas tecnologias no ensino, além de enfatizar o uso desses recursos tecnológicos, como o computador, a internet e essa gama de aplicativos que temos hoje disponível no mercado, no sentido de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. A nossa metodologia visa discutir a importância, o uso das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, observando sempre as possibilidades de interação entre o ensino e essas tecnologias. E, de cunho bibliográfico, esse estudo ele dialoga com autores como Prado, Silva, Valente, dentre outros, e realiza uma reflexão sobre o avanço dessas tecnologias, como já foi dito, em relação ao uso e aplicação dessas tecnologias na sociedade educacional. O ensino como base de atividade pedagógica. Quando a gente pensa no ensino como uma atividade pedagógica, como uma atividade de base, a gente sempre se depara com a questão do preparo do indivíduo para o meio social. A proposta do ensino, ela sempre está carregada dessa responsabilidade que a escola, que a sociedade, que os professores, que o currículo, enfim, que todo o aparato educacional tem para preparar o indivíduo para o meio social. Então, nesse processo, o ensino ele deve se pautar, ou ele deve surgir como uma atividade que se renova, que se repensa, uma atividade que pode ser readaptada às novas descobertas tecnológicas, que pode ser repensada a partir de outras descobertas e de novas tecnologias. Muito se fala sobre a questão da compreensão das especificidades de cada universo envolvido. Se a gente parar para pensar sobre a questão dos universos, nós temos todo um universo escolar, curricular, pedagógico, de conteúdos. Nós temos todo um universo tecnológico que desponta, que ainda não temos nem noção do tamanho, da magnitude que esse universo pode interferir nas nossas vidas. E temos os universos particulares de cada aluno, de cada comunidade, de cada sociedade. Então, o ideal na conjunção dessa alimentação, desse ensino para a compreensão do processo de aprendizagem, desse diálogo pedagógico, dessa alimentação, seria que essas diferentes mídias, que elas pudessem se integrar, que elas pudessem ter um recorte vertical de interdisciplinaridade, onde uma mídia
e um conteúdo pudessem se colocar entrelaçados, interligados, para poder interagir juntos e conseguir um efeito bem esperado, bem desejado, bem positivo, no caso, um efeito para o ensino. O risco da simples justaposição de mídias e de sua subutilização é uma das preocupações de Prado. Ela nos coloca o seguinte, que é preciso que a gente tome cuidado para não trabalhar com as mídias, com as tecnologias e com os conteúdos de forma estanque, isoladas. É preciso sempre interagir, é preciso trabalhar sempre de forma interdisciplinar. Isso é muito importante, não subutilizar esses recursos. Sobre os avanços da tecnologia nas escolas, a gente discute muito isso sempre, em todos os momentos, e isso é muito pertinente. O que a gente percebe em relação a esses avanços é que ele se deu de tal maneira, tão vertiginosamente, tão imperativamente, que é praticamente impossível pensar numa escola sem os recursos tecnológicos dos quais estão disponíveis hoje, dos quais nós temos a disponibilidade, vamos dizer assim, para trabalhar em sociedade. As pessoas dependem da informação online para viver, para trabalhar, para se locomover, para se distrair, para fazer N atividades. Então, tudo hoje tem um fundo de recurso informal, tecnológico, tem um apelo para o uso da informática muito grande, porque todas as bases da sociedade estão assentadas no uso informacional, no uso das informações online, no uso das mídias, das ferramentas disponíveis para essa finalidade com as quais elas foram fabricadas, e a interação, a troca de informações e de conteúdos. O ensino precisa caminhar para esse universo do mundo digital, informacional, pois se trata de uma realidade vivida por todos. É uma realidade imperativa, faz parte da sociedade atual e não há como voltar atrás. A tecnologia, ela precede de todas essas necessidades intelectuais e desse arcabouço informacional para poder continuar oferecendo aquilo que ela sempre se propôs, que seja a melhoria das relações sociais, o favorecimento das informações, mas de modo também que envolva a escola e a comunidade. As expectativas e as responsabilidades que muitas vezes depositamos nos recursos tecnológicos geram ansiedade, geram às vezes até desconforto. É preciso também que a gente foque na seguinte questão: a escrita, como diz Castro e Carvalho, a escrita continua sendo a invenção básica para o acesso ao conhecimento. É preciso que a gente, por mais que se distancie, fale que tem tecnologias de ponta, que são altamente sofisticadas, é preciso que a gente observe e enxergue que as tecnologias que precederam a essas tecnologias de ponta, elas ainda são as mais importantes, elas ainda são as mais necessárias para a formação das outras tecnologias. O aprendizado, o exercício da leitura, da escrita, a formação das bases que alimentam a cadeia do processo de ensino-aprendizagem ainda é a leitura e a escrita. E muitas vezes nos perguntamos, né, o que são essas novas tecnologias? Falamos tanto sobre novas tecnologias que acabamos por nos perder de não saber decodificar ou designar. Novas tecnologias são todas aquelas que surgem todos os dias, aquelas as quais não estamos acostumados a utilizar. São as tecnologias revolucionárias, imperativas, são todas aquelas que provocaram mudanças irreversíveis no nosso modo de viver, trabalhar ou de nos relacionar socialmente. A escola, como uma entidade social promotora do conhecimento sistematizado e da abertura às novas formas de socialização, precisa internalizar essa visão da tecnologia como alimento da construção de novos saberes e fazeres. A fala humana, a imprensa, né, o quadro de giz, até chegar na internet e nos dias de hoje, todos esses aspectos são considerados tecnologias.
elas são classificadas de novas ou de outras tecnologias ou de tecnologias anteriores, dependendo da temporalidade, do recorte temporal que nós fazemos a determinada época, a determinado local, lugar. Porque aquilo que é novo para uma escola pode não necessariamente ser para outra escola ou para outras pessoas. Dentre os aspectos mais importantes que consideramos para poder alimentar o ensino e a tecnologia, junto à tecnologia, nós podemos elencar a relação professor-aluno, a adequação de conteúdos curriculares com a realidade social e o favorecimento do ensino que permite estabelecer essas múltiplas relações. A atividade pedagógica aliada às tecnologias digamos assim, aquilo que todos os professores desejam para si na qualidade de interventores do ensino, de proporcionadores do ensino. Porque aí reside, vamos dizer assim, a grande necessidade de trabalhar com o coletivo, a partir do indivíduo e com o coletivo, a metodologia e as políticas educacionais. Almeida fala o seguinte, que a tecnologia da informação, as TICs, a internet, elas vieram assumir uma relação multidirecional, onde você pode tecer, você pode trabalhar uma teia de realidade, uma rede de conhecimentos, de estabelecimento, de conexões com pessoas, com livros, com bibliotecas, enfim, você pode montar uma rede de estudo e preparar as pessoas para além da ordem prática, além do simples fazer. E o ensino com a tecnologia, ele traz esse favorecimento, ele traz essa facilidade, é um processo que se alimenta sozinho, a gente chama de retroalimentação. Ao mesmo tempo que a tecnologia favorece o ensino também favorece a tecnologia, um alimenta o outro. É o resultado que a gente vai deixar para as gerações futuras, E a gente pode perguntar ao mesmo tempo, se eles se autoalimentam, se eles retroalimentam, quem alimenta todos os seus aspectos? É a pedagogia? Acredito que sim, porque para poder alimentar o ensino, as tecnologias, elas preparam, elas devem preparar as pessoas, como já foi dito, para além da ordem prática. Mas quem alimenta todos esses aspectos pedagógicos ou não, eu acredito que socialmente, se não essa tessitura, esse trabalho frutífero, ou no entanto, objetivo e subjetivo de todos os educadores, de Sócrates a Tanguy, de Rousseau a Piaget, Morin, Sabian, Delors, os outros estudiosos, que submetidos às suas revoluções históricas e pessoais do pensamento humano, impulsionaram as mudanças pedagógicas que nos trouxeram até aqui. Quem nos alimenta, senão esse povo, senão esses homens, esses estudiosos, pesquisadores, senão os nossos colegas, professores, educadores? E, por último, a gente pode trabalhar com as conclusões no seguinte sentido, de que com esse trabalho a gente observou o seguinte: se antes do advento das tecnologias nós tínhamos o conhecimento que residia em postos de difícil acesso, como as bibliotecas, as coleções privadas e restritas, os museus, agora, dadas as facilidades da internet e das tecnologias disponíveis, nós temos esses conteúdos e essas informações disponíveis em domínio público. Qualquer pessoa pode acessar. Outra conclusão interessante que a gente pode tirar é que, com relação aos processos pedagógicos, de saber ou não utilizar essas tecnologias disponíveis, é importante também que os professores estejam preparados para isso, para não acontecer aquilo que Prado falou, a questão da justaposição de recursos. Então, é preciso sempre trabalhar a questão pessoal do professor, o profissional em si, trabalhar a formação continuada desse professor. E, por último, devemos considerar também que há sempre a possibilidade de fazer uma reflexão crítica sobre as possibilidades das novas tecnologias. Ao mesmo tempo que algumas tecnologias já não nos servem mais, essas mesmas tecnologias podem nos ensinar como fazer melhor.
né? Trabalhando sempre no propósito de desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que atraia e gere o interesse dos alunos cada vez mais consistente. Agora as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima.